Obrigado, irmã. Deus abençoe. Vamos passar agora, irmãos, para a nossa mensagem. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lá em Atos, capítulo 8, nós vamos ler os versos de 1 a 5. As crianças todas podem subir, né? Estão ali, o Henry já está lá. Quem mais quiser participar. Se vocês quiserem participar, todos que queiram participar podem estar subindo. Isso. O Murilão também está aqui. Está indo também. Perfeito. Ótimo. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 8, de 1 a 5. Naquele dia teve uma grande perseguição contra... deixa eu só falar, calma aí. Eu não estou começando do comecinho do versículo, tá? Eu estou começando do versículo 1, mas do meio do versículo 1. Aqui na minha Bíblia aqui já está separadinho, tá? Porque o versículo 1 diz assim, começa assim, Saulo consentia na morte de Estevão. Aí depois continua. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Até o 4, tá? Eu não vou ler o 5, não. Eu marquei errado. É só até o 4. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, para que o Senhor fale conosco, Pai, nessa noite. Nós queremos ouvir a sua voz, sermos transformados, Pai, por ela. A sua voz que é boa, a sua voz que é doce, a sua voz que nos desafia e nos transforma. Sabemos que a sua palavra, ela é uma palavra poderosa, que pode transformar até mesmo os nossos corações, que são duros, mas a sua palavra é poderosa. Por isso, Pai, toca nas nossas vidas, transforme-nos, Pai, porque nós queremos sair daqui diferentes. O Senhor tem algo novo para cada um de nós. Fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Comecei aqui já meio confuso, mas é do 1 ao 4, e aí termina aqui. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Irmãos, hoje nós vamos começar a nossa 11ª pregação baseada no livro de Atos dos Apóstolos. É sempre bom lembrar que se você quer acompanhar essa série de pregações, caso você perca uma das pregações, tem lá uma lista que os meninos estão criando direitinho lá no YouTube. Você pode acompanhar todas as pregações. E é legal, porque você pode fazer a leitura do livro de Atos e também ver as pregações. Isso vai ajudando para a gente a ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. A ideia é que a igreja realmente aprenda bastante da palavra de Deus. E o livro de Atos, nesse ponto, ele é fantástico. Ele tem uma aplicação sempre direta para a igreja. E hoje eu queria falar um pouco sobre crises. Alguém aqui já passou alguma crise na vida? Quem não, quem nunca, passou uma crise. E as crises, elas acontecem várias vezes, pior que assim, não é uma vez só, a gente passa várias. E elas são boas porque elas podem nos ajudar a mudarmos, a fazermos transformações nas nossas vidas. Por exemplo, todo mundo sabe que nós temos que comer direitinho,
né? Evitar doce, evitar gordura, fazer exercício físico, né? Todo mundo sabe disso. Mas, o que acontece na prática? Todo mundo escuta isso o tempo todo. Mas aí você vai lá, vai fazer um exame de sangue, né? Aí quando você pega aquele exame de sangue, aí você olha assim e fala assim, misericórdia. Faz até o sinal da cruz, né? Meu Deus do céu. Esse negócio aqui está marcando de 0 a 100, para mim está 350. Tem um treco aqui que eu não sei o que é, mas não está certo, né? Aí você bate aquele desespero, aí você fica assim, já entra naquela crise, né? Aquelas pessoas que não são desesperadas, eu vou morrer, que eu vou morrer, eu vou morrer. Se perguntar para mim, eu vou falar, realmente você vai morrer, mas a pessoa vai estar lá, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí vai no médico desesperado. Não, aí o pior é que aí vai procurar no Google. Aí faz aquela pergunta, coloca assim, o que significa, né? Ter aqui o colesterol a 350, aí tá lá, possibilidade de morte súbita 50%, aí pronto. Aí eu não vou morrer, sou eu vou morrer, aí acabou, né? E dá aquele desespero, aí você vai no médico, o médico, ao invés de aliviar também, já bota um pouquinho de terror, para falar assim, olha, tá vendo, tá ruim, tem que melhorar, né? Vai ter que tomar um remedinho aqui, vai ter que mudar um pouquinho aí a questão da alimentação, tal... vai ter que fazer exercício. E aquela crise, aquele desespero, aquelas noites que você passa sem dormir, aí você fala assim, não, realmente, eu tenho que mudar de vida. Eu estava escutando um pastor falando essa semana, que ele falou assim, chegou para o treinador dele de corrida, o que eu posso tomar, né, para emagrecer? Na época ele estava obeso, assim, o que eu posso tomar para emagrecer? Aí o treinador dele olhou para ele assim, e falou assim, vergonha na cara. Aí, pega, e aí você muda, né? Muda a sua vida ali. Não, realmente, eu vou comer direitinho. Eu vou começar a colocar aqui um alface, vou misturando arroz com feijão ali, mas depois a gente vai aumentando o alface, vai aumentando um pouquinho lá, um pouco mais de salada, frutas, e vai fazendo uma alimentação um pouco mais balanceada, muda o ritmo de vida, vai tomando os remédios, até que isso aí pode fazer uma grande mudança na sua vida. Ou seja, a crise, ela impulsionou uma mudança. Crises, elas também têm essa vantagem, né? A gente tem crises, tem problemas, e elas podem impulsionar grandes mudanças nas nossas vidas. E o interessante é que o que a gente acabou de ler aqui foi uma crise que aconteceu na igreja. Porque as crises não acontecem somente, né, no âmbito pessoal. As crises acontecem com as empresas. As crises acontecem nas igrejas. Né? E quando existe uma crise, existe a possibilidade, né, de mudança. O texto que eu li fala de crise, fala de uma crise. Porque aqui nós vemos até uma pregação de 15 dias atrás, até a pregação 9, a gente viu uma igreja que ela só estava melhorando, estava crescendo, tinha alguns probleminhas, mas ela superava os problemas, tinha alguns problemas, iniciou-se algum tipo de perseguição, mas tudo foi resolvido e a igreja crescia cada vez mais, estava impactando Jerusalém. As pessoas de Jerusalém realmente gostavam dos cristãos. Os cristãos naquela época não eram conhecidos ainda como cristãos, né? Eles eram chamados ou de seguidores de Jesus ou aqueles que estavam no caminho, né? Mas eles cresciam, estavam crescendo, mas aí teve a questão de Estevão, que a gente falou na semana passada. Estevão, o que aconteceu com Estevão mudou tudo o que estava acontecendo ali, como vivia aquela igreja. Uma coisa, mas antes de falar de Estevão, nós temos que lembrar o que Jesus falou logo no início, né, quando desceu, antes dele ser levado aos céus. Ele falou que os cristãos, né, os seus seguidores, eles deveriam
receber poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja, ela estava cumprindo tudo isso? Não, a igreja ela estava se concentrando em Jerusalém, ela estava parada. Até porque o negócio em Jerusalém estava legal. É gostoso estar com os irmãos, né? E imagina só, se você não vai no PGM, às vezes você vai assim. Tem PGM aqui que tem aniversário surpresa, sabe? O irmão chega lá e vai assim, meu Deus, parabéns, nem imaginava. Tem PGM aqui que tem lá um caldinho, aí você vai lá, uma sopinha no frio, né? Para quem gosta de cachorro quente, tem cachorro quente. Aí tem uma boa conversa, tá com os irmãos. Os PGMs aqui, sempre o problema é a hora que começa. Não pode terminar muito tarde, mas você tem irmãos aí que estão chegando lá, às vezes meia-noite, porque ficam lá com os irmãos, porque é gostoso estar com os irmãos. E é o que acontecia na igreja de Jerusalém, eles gostavam de estar juntos, eles gostavam de estar ali, né? Todos estavam aguardando a vinda de Jesus, estava gostoso, estava confortável, era bom estar ali na igreja. Mas a igreja, ela não foi chamada para ficar num lugar cômodo, ela foi chamada para pregar o evangelho. E ali, em um determinado momento, começa a perseguição. E a perseguição, ela começa de uma maneira muito, muito cruel, porque pega uma pessoa que era uma pessoa boa, grande pregador do evangelho, muito utilizado pelo Espírito Santo de Deus para fazer muitos milagres, o prendem e o matam de uma maneira terrível, né, a pedradas, né, assim, uma tragédia para a igreja. Mas não foi somente isso que aconteceu, isso foi a morte de Estevão, né? Estevão deu o seu testemunho até o fim, mas aquilo que fizeram com Estevão foi uma crueldade, assim, indescritível. Mas não foi somente a questão da morte de Estevão. Naquele mesmo dia que mataram Estevão, Lucas relata que começou uma grande perseguição na igreja. Deixa eu só explicar como que era ali em Jerusalém. O judaísmo era uma das religiões permitidas pelos romanos. Não é à toa que eles tinham um templo. Eles tinham uma religião totalmente estruturada. E lembra que quando eu falei lá um tempo atrás, quando eu ainda estava falando no Evangelho de Marcos, que o templo, ele tinha até mesmo, ele recebia o templo, ele recebia dízimos, ele tinha ofertas. Então, o templo, ele também tinha uma guarda para proteger os tesouros que tinham lá ali. E era permitido pelos romanos. Então, o sinédrio e a religião institucional dos judeus, eles tinham uma guarda armada. Tá? Essa mesma guarda é aquela que vai prender Jesus. Essas pessoas, por exemplo, vão participar ali da execução de Estevão. E essas pessoas dessa guarda do Sinédrio vão ser utilizadas para fazer a perseguição contra a igreja. A Bíblia, ela relata que a perseguição foi terrível, né? Eles começaram a ir atrás de cada um dos cristãos. Lá no versículo 3 diz assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Dependendo da versão, está falando que ele queria assolar a igreja. Como um animal quer assolar a sua presa, né? Destruir a sua presa, Paulo queria fazer isso com a igreja. Aí ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Nem sequer as mulheres ficavam livres. Ele ia atrás de um por um, né? E com isso, o que vai acontecer? Alguns cristãos vão começar a ser presos. E aí, quando tem perseguição, o que é a primeira coisa que um cristão faz? Foge. Primeira coisa. Agora, imagina, irmãos, a gente falar um pouquinho sobre essa. Vamos começar a nossa pregação nesse ponto, né? Nessa
perseguição, né, que começou a ter na igreja. Nós vamos ver hoje o que essa perseguição causou na igreja. E o que Deus fez com essa perseguição. Essa foi uma crise que a igreja teve que lidar. E vamos ver o que aconteceu a partir desta crise. Então, eu estava falando da perseguição. Agora eu queria que você se colocasse, fizesse um exercício de imaginação comigo. Imagina só, você saber que agora estão perseguindo os cristãos. E você tem que sair correndo da sua casa. Mas ainda assim, não é para sair amanhã, tem que sair hoje. Pega a roupa do corpo. Pega a roupa do corpo. Pega as roupas que você tem. Né? Pega a sua família. Alguns não dá tempo nem de voltar para casa se você está trabalhando. Dali aonde você está, você tem que fugir. Naquela época não tinha cartão de crédito. Não tinha conta bancária. Então, o dinheiro que você tinha estava em casa. Então, você corria, pegava as suas coisas, pegava o seu dinheiro e corria. E saía da cidade, fugindo o mais rápido possível. Você acha que isso era uma coisa agradável? A perseguição, ela causou muito sofrimento para a igreja. Eu fico imaginando ali as pessoas mais velhas tendo que fugir, mães com crianças de colo tendo que fugir, sair rapidamente dos seus lares, atravessar ali estradas, que seja 10, 20 quilômetros para ir para uma outra cidade a pé. E você chegando numa outra cidade, você tinha que se esconder, porque você não sabia se iam vir atrás de você. Era uma situação muito difícil. A perseguição, ela foi terrível. Perseguições sempre são terríveis. Fugir sempre é complicado. Né? Mesmo quando a gente fala com refugiados hoje, a gente sempre vê as pessoas, como é complicado você mudar de um lugar para o outro e você precisa de ajuda de outras pessoas. O que aconteceu ali por conta daquela perseguição é que a igreja foi dispersa. Lá no verso 4 diz, enquanto isso, os que foram dispersos, né? Ou seja, a igreja foi totalmente dispersa. A Bíblia fala que todos saíram, a não ser os apóstolos. Os apóstolos, os 12, ficaram ali, né, possivelmente para cuidar daqueles que estavam, que tinham ficado na cidade, porque quando tem essas perseguições, sempre é meio assim, a maior parte foge, alguns ficam, outros não, mas eles deveriam ter ficado ali escondidos. A gente vai perceber que anos depois eles ainda continuam em Jerusalém, então a igreja de Jerusalém ainda continua, mas naquele primeiro momento, quem ficam são os apóstolos e o resto da igreja, ela foge. E aí, irmãos, nós vamos ver uma diferença brutal entre o judaísmo e o cristianismo. Essa aqui é uma coisa que marca muito a nossa diferença. Primeiro, a gente tem que entender que nós, como cristãos, nós somos um ramo do judaísmo. Nós não somos uma religião diferente. Eu vejo muita gente falar assim, não, existem duas religiões, os judeus e os cristãos. Os cristãos, eles entendem que são o cumprimento das promessas feitas por Deus, né, a partir de Abraão até hoje. Nós também nos consideramos filhos de Abraão pela fé. Nós somos o resultado do cumprimento das promessas que estavam no Antigo Testamento. Entendemos de uma certa forma que nós somos um tipo de judaísmo. Mas tinha outro judaísmo que não aceitava isso. Mas tem essa diferença entre os judeus e os cristãos. A gente sabe que tem essa diferença. Mas para os judeus, olha só, teve um escritor chamado Simon Kistemaker, não sei como que fala, Kistemaker, não sei, mas é mais ou menos isso. Tem Simon. O Simon, ele diz o seguinte, que eu acho muito interessante.
Os profetas do Antigo Testamento ensinam que quando um judeu vivia na dispersão, estava recebendo o justo castigo de Deus por suas desobediências anteriores. Por outro lado, a igreja do Novo Testamento considerava a dispersão dos judeus como um meio divino, considerava a dispersão dos judeus um meio divino preparado com a finalidade de providenciar a cabeça de ponte para a expansão do evangelho em território estrangeiro. Ou seja, para os judeus, ser disperso no mundo é juízo divino, não é maldição, não é coisa boa. Para os judeus, ser disperso por conta da dispersão, por conta de uma perseguição, isso mostra que isso vai resultar em bênção. Isso vai abrir caminho para que o evangelho seja pregado a outras pessoas. A dispersão, ela vai ser boa. Para os judeus, a dispersão é sempre má. Eles ainda, até hoje, se você escuta um judeu falando, né, eles falam muito de Jerusalém, voltar para a Terra Santa. Os cristãos não, eles já olham assim, não. Sair para o mundo, isso aí é bênção. Ser disperso é bênção. Ou seja, a perseguição trouxe uma dor inestimável para a igreja. Mas ela possibilitou que a igreja se tornasse testemunha em Samaria e na Judéia e até os confins da terra. A perseguição foi o propulsor da pregação do evangelho fora de Jerusalém. Lucas afirma lá no verso 4 que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, aquele esforço de Satanás para calar a igreja, para fazer com que ela fique quieta, deu um resultado inverso. A perseguição foi como se um vento, né? Como um vento espalha uma chama, como um vento espalha um incêndio. A perseguição também espalhou o evangelho por toda a região de Samaria e da Judéia. A perseguição aumentou o alcance do evangelho, aumentou o alcance da pregação. O Sinédrio queria prender os cristãos, prender os líderes para calar a igreja. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. A igreja se tornou mais intrépida. Ela continuou a pregação e agora com mais ousadia. Aquilo que veio para acabar com a igreja. Trouxe sofrimento? Trouxe sim. Trouxe uma crise terrível? Trouxe sim para a igreja. Mas o resultado final foi que o evangelho, ele se espalhou mais rapidamente. Se não acontecesse essa perseguição, possivelmente os cristãos não sairiam de Jerusalém. Mas Deus, mais uma vez, utilizou uma situação ruim para fazer a coisa boa. Utilizou o limão, que eu tenho falado tanto, e fez a limonada. Ele trouxe bênção aonde havia dor. Né? A crise trouxe mudança. E o resultado final desta mudança e dessa transformação, você pode olhar aí do seu lado. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Está vendo aí? Ó? Ela não foi evangelizada nos confins da terra. Porque lembra, lá do ponto de vista de Jerusalém, os confins da terra é aqui o Brasil, tá? É aqui São Paulo, nós estamos no confim da terra. Né? E se você recebeu o evangelho hoje, foi por conta desta perseguição, foi por conta do sofrimento desses
primeiros cristãos, dessa primeira igreja, foi por conta do sangue de Estevão. E a gente tem que lembrar, tem um provérbio cristão que fala assim, que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, as pessoas que morrem, né, por conta do evangelho, as pessoas que são perseguidas por conta do evangelho, são aquelas que acabam semeando, e essa semente chegou até nós, 2000 anos depois. Amém? Irmãos, então nós estamos vendo aqui por esse texto que a crise, ela traz a possibilidade de mudança. A crise, ela traz transformação. A crise faz com que nós, que somos cristãos, possamos nos ajustar ao plano de Deus. Mas eu queria trazer a conversa agora um pouquinho para a questão pessoal. Como eu falei lá no início, todo mundo passa por crise. Todos nós passamos por crise. Tem gente que vive em crise o tempo todo, né? Impressionante. Se você fala assim, ô irmão, como que você tá? Aí ele olha para você quer mesmo saber? Você fala assim, não, não quero não, que senão... Aí já vem a história, né? Aí o irmão fala assim, não, calma aí, agora você vai ouvir, né? E começa a falar. Mas sempre tem alguma crise, né? Sempre crises, né? E a gente parece que nós estamos em tempos que as pessoas parecem que vivem mais crises. Né? São crises de todas as ordens. Tem crises psicológicas, né? Muitas pessoas com depressão, burnout, coisas assim... que às vezes a gente nunca tinha ouvido, agora estão aparecendo. Crises de saúde, né? Falam agora que a minha geração, ou talvez a geração da Evelyn, seja a primeira geração em séculos que vai viver menos do que os seus pais. Talvez não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já estão falando isso, e talvez seja a nossa. Ou seja, a questão da mudança da alimentação está trazendo crises de saúde. Crises financeiras, quem nunca, né? Só a Jéssica que nunca teve crise financeira, mas todo mundo aqui, alguma vez na vida teve alguma crise financeira. Né? Crise nos relacionamentos, né? Nunca, né? Né, Larissa? Nunca crise no relacionamento, nunca. A crise da Larissa, eu tinha que pegar ela no vídeo agora, né? Mas nunca crise no relacionamento. Crises espirituais, né? Crises espirituais. Ontem estava escutando um pastor que falou que tive uma crise espiritual onde eu pensei, teve um momento na minha vida que eu estava perdendo a fé. Um pastor. Inércia não vai auxiliar a resolver o problema. Não pensar no problema também não resolve o problema. Há necessidade de transformação, né? Essas crises são ótimos momentos para realizarmos mudanças. A maior parte de nós já sabe o que tem que fazer, né? Então alguns já podem procurar psicólogo, médico, fazer exercício, mudar hábito alimentar, né? Pode ser uma opção, né? Outros têm que começar a ler e aprender mais sobre administração financeira, ou devem trocar de emprego, né? Talvez você já esteja pensando em perdoar aquele parente chato, né? Que sempre enche as paciências, mas você tem que perdoar, porque a Bíblia fala assim, você vai perdoar e refazer o relacionamento. Outros estão falando assim, não, eu tenho que buscar mais a Deus, eu vou começar a ir na igreja agora direitinho, vou buscar a Deus através da oração, ler a Bíblia, né, fazer devocional diário, são possibilidades, né? Então, se você já sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. E o pior que é assim, quando a gente tem a crise, normalmente a gente já sabe o que fazer. A maior parte da gente já sabe, então vai lá e faz. Né? Eu já falei aqui no começo, você não tem tudo que você necessita para fazer aquilo que você precisa. Mas se tem que iniciar, inicia. Vai lá e faz.
Isso é importante, né? A gente tem que parar com um pouco dessa inércia, parar com aquele ó vida, ó céus, ó azar, e tomar um pouquinho mais de protagonismo nas coisas que a gente vai fazer, né? Vai dar para resolver tudo? Lógico que não. Vai dar para vai arrumar tudo? Não. Mas a gente pode realmente encarar de frente as coisas que estão acontecendo, né? Viver não é estar sempre no paraíso, mas sim a gente estar lidando com as questões que vão aparecendo, resolvendo de acordo com as crises que vão aparecendo. Então, essa aqui é uma questão pessoal. Porém, se eu parar a minha pregação neste ponto, eu só fiz aqui uma pregação coach. Né? Vai lá, muda, encara a crise. Poderia falar assim, em chinês. Eu já escutei isso milhões de vezes. Eu não sei se isso é verdade. Mas assim, em chinês, o mesmo ideograma que mostra ali crise, é o mesmo que mostra oportunidade. Então vai lá, faz e acontece. Né? Se eu parasse a minha pregação aqui, ela seria uma pregação coach, você sairia assim, não, eu vou lá fazer e acontecer. Mas você tem que fazer essa parte, tá? Você vai orar a Deus, tal, e fazer. Tem algumas coisas que quem vai fazer por você é você mesmo, né? Não tem jeito. Não dá para delegar. Tem algumas coisas que a gente tem que lidar. Né? Até algumas coisas que às vezes não são muito agradáveis, a gente tem que lidar. Contudo, eu quero trazer essa questão para uma perspectiva da igreja. Porque você está passando por crises. Mas, ao invés de pensar na crise somente em resolvê-la numa questão pessoal, talvez seja a grande oportunidade de você transformar esta crise e trazê-la e olhar, através dessa crise, você fala assim, agora o que eu posso fazer para alinhar a minha vida com a vontade e o plano de Deus? Por que eu não olho o que está acontecendo? E falam assim, opa, o que eu posso fazer com isso para estar mais alinhado à missão de ser testemunha de Jesus no mundo? O que eu posso fazer para que a minha vida seja luz para este mundo em trevas? E como que eu posso utilizar essa crise que eu estou passando como a propulsão, a mola propulsora para que a gente possa fazer a vontade de Deus? Porque muita gente fica perguntando, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero te dizer uma coisa, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja a luz. Se você não sabe, mas é que eu estou procurando uma emprego. Não, mas eu quero te dizer uma coisa que está antes. Seja a luz, seja testemunha. Eu li uma coisa em algum lugar na preparação dessa mensagem que me chamou muita atenção. Você é chamado para pregar o evangelho, para evangelizar. Se você não está evangelizando, é bem possível que você necessite ser evangelizado. Porque a gente não pode utilizar, então, essa crise para sermos luz. Não somente para resolver a questão pessoal, mas também para abençoar mais pessoas. Considerando isso, eu quis trazer aqui algumas possibilidades que você poderia estar pensando aí para tratar a sua crise e revertê-la em bênção, não somente para você, mas para a sua família e para todos que te ouvem. Primeira coisa, crises como catalisadoras de ação. Nós já falamos isso, eu vou repetir. Nós temos que despertar da inércia. Muitas vezes as crises rompem com a rotina e com a zona de conforto, nos forçando a agir e tomar decisões que de outra maneira poderiam ser adiadas indefinidamente. Às vezes a gente está tranquilão lá, mas tem que ter uma crise para que a gente se mova. A crise, ela também traz uma grande oportunidade de reavaliação. Em tempos de crise, a gente tem que avaliar a nossa vida. O que eu vou fazer na minha vida se eu tenho 10 mil de conta e se eu recebo só 5? O negócio não está encaixando.
Eu acho que eu vou ter que cortar o Premiere, né? Aquele negócio de ir no McDonald's, não, McDonald's não dá não. No máximo, dá para comprar aquela coxinha lá no botequinho da esquina, né, para tomar café. Pãozinho, todo dia tomar café na padaria, não, corta isso, vai ser pãozinho com café com leite em casa. Essas coisas, se você não tem a crise, não tem a mudança. Então você reavalia, a crise traz isso, essa reavaliação dos nossos valores e prioridades. O que pode nos levar a um compromisso renovado com a missão de Deus. Talvez essa crise que você está passando é justamente para te chamar, para a renovação do seu compromisso com Deus. Porque a gente quer que Deus seja comprometido conosco, resolvendo os nossos problemas. Mas agora o que Deus quer da sua vida é que você seja comprometido com Ele. Inverter isso. Fazer essa inversão. A crise também, irmãos, ela traz a abertura de novos contextos e oportunidades. Né? A crise abre novos horizontes. Como os cristãos em Atos foram dispersos, né? Eles abriram outros lugares que eles poderiam pregar o Evangelho. Né? A Jéssica trouxe, por exemplo, o caso aí dos amigos dela. Foram despedidos, independente de serem competentes ou não. Uma crise. Mas também isso pode ser uma grande oportunidade no final de abrir uma nova possibilidade, conhecer novas pessoas, mudar de emprego. Mas o mais importante, abrir possibilidades para a evangelização. Você quer ver um momento que sempre gera bastante crise para as pessoas? É quando você muda de casa. Né? Mesmo quando você casa, ou você, por algum motivo, não sai do aluguel, compra uma casa. Uma mudança sempre gera uma crise. É ruim, né? Você está acostumado lá a morar, conhece o vizinho 30 anos, daqui a pouco você vai lá para uma pessoa que você não sabe quem que é. Mas também gera uma grande oportunidade. É ali que você pode pregar o Evangelho, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, ser luz aonde você está. A mesma coisa vale com o emprego, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso, novos horizontes. A crise também, ela abre possibilidade para novas relações. Né? Nós somos colocados em novos ambientes, nós podemos realmente construir novas relações, eu já falei aqui, né? Novas amizades. E isso nos ajuda a levar o Evangelho para outras pessoas. Uma coisa que a gente sabe é que um cristão, depois que entra, você se tornou cristão. O que acontece com o tempo? Você vai com o tempo, somente tendo relação com cristãos. Que você casa com a sua esposa, são seus filhos, os seus parentes, as pessoas da igreja. Daqui a pouco você não tem nenhum relacionamento com pessoas que sejam fora da igreja. Agora a minha pergunta é, como que você pode evangelizar uma pessoa fora da igreja se você não fala com ninguém fora da igreja? Aí você ainda coloca uma crença limitante na sua cabeça, assim, falando, olha, eu não posso, por exemplo, ser visto num bar tomando um refrigerante com uma pessoa ímpia, porque vão achar que eu estou bebendo cerveja. Como que você vai salvar o perdido se você não chega até o perdido? Ou você acha que você tem que chamar, não, vem para a igreja, aqui é legal. Isso é, venha. Jesus falou, ide. E para você ir, você tem que entrar nos buracos. É escutar umas besteiras. É sentar, às vezes, em lugares que não te agradam. Né? É, às vezes, estar na roda dos escarnecedores. Para que você possa levar o Evangelho. Jesus, ele era acusado de ser amigo de prostituta, publicano, de glutão, de beberrão, né? Só xingavam ele porque ele estava no meio de gente que era ruim, assim. Gente que não era assim, a sociedade não gostava.
Na semana que vem, eu não sei se você acha que sou eu que prego também. Na semana que vem eu vou falar sobre como o cristianismo estava quebrando os preconceitos do judaísmo, por exemplo. E a gente tem que quebrar os nossos preconceitos, né? Para que a gente possa levar o evangelho. Se a gente não faz isso, irmãos, não dá. Não, a gente não consegue levar o evangelho se a gente não tem cristãos na nossa lista de amigos, de pessoas que a gente tem relacionamento. Não funciona. Por isso que você tem que fazer. Então, a crise, ela leva a novos relacionamentos e são oportunidades. Outra coisa que a crise pode trazer para a gente, dependência de Deus e fortalecimento da fé. Quando nós passamos por crise, isso nos ajuda a termos crescimento espiritual. Crise nos forçam a depender de Deus. Isso é a maior lição que nós podemos ter de Deus em uma crise. A parar de achar que nós somos autossuficientes. Ah, não, é que eu faço, eu aconteço. É o contexto do mundo que nós vivemos, onde acha que falam assim, você é competente, você vai conseguir fazer as coisas, você tem que se esforçar, mas isso é mentira. Nós somos dependentes de um monte de gente, e muito mais dependentes de Deus, e quando acontecem essas crises, elas nos ensinam, né, que nós dependemos de Deus, e isso fortalece a nossa fé. E quando você passa por isso, né, nós podemos ter um testemunho, podemos testemunhar de uma maneira muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Também a crise faz com que o nosso testemunho, né, dentro dessa questão de dependência de Deus, testemunhe através da resiliência. Resiliência, né, dos materiais, né, é o estado de você voltar para o estado original. Se você pega um bambu, você torce ele, depois ele volta para a mesma posição. O cristão também tem que ser que nem um bambu, né, tem que torcer, mas passar da crise, voltar. A nossa confiança em Deus em tempos difíceis aumenta a nossa resiliência. Porque, como eu já falei, aqui a gente já falou de crise, todo mundo já passou por crise. A crise não é se você vai passar por crise, é quando você está passando por crise, isso se você já não estiver estiver no meio dela. Mas essa crise pode fazer com que você fique mais resiliente, mais forte. Não pela sua força, mas sim pela dependência que você tem de Deus. Né? Por sua confiança em Deus em tempos de dificuldade. E isso pode inspirar muitas e muitas pessoas. Sabe aquele testemunho que a gente fala assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Aí você fica assim, não é possível. Isso pode ser que seja até você esteja passando por situações assim. E a gente confiar em Deus. Então, confiar em Deus, isso traz esperança. Então, a crise, ela faz com que a gente dependa de Deus e nos fortaleça na fé. Outra coisa que a crise faz é aumentar a solidariedade e a unidade na comunidade da fé. Quando a gente não tem problema na igreja, a igreja fica brigando por picuinha dentro dela. Não fica falando mal do outro, tal. Mas quando você tem um problema externo, pesado, o que acontece com os probleminhas internos? Somem. E isso aumenta a unidade da fé. E ali nós vamos ver a questão do apoio mútuo. Durante as crises, né, nós vamos ver uns irmãos ajudando os outros. As coisas estão mal, um irmão cuidando do outro. Isso é muito bom. Esse apoio mútuo faz com que a gente tenha um ambiente propício para um crescimento espiritual, para um crescimento evangelístico. Igreja que tem muita picuinha não evangeliza.
né, fica falando um mal do outro, brigando, mas lembra que isso só acontece lá em São Paulo, não acontece de maneira nenhuma em Caieiras. Só lá onde que eu moro, para aqueles pedaços ali de Pirituba. Mas aqui não. Nunca. Mas isso aqui é uma coisa que acaba com a igreja. Mas aí é bom ter crises, porque a gente tem que começar a cuidar dos problemas verdadeiros. É um irmão que está doente. É uma pessoa que, sei lá, o filho não tem fralda. É uma doença terminal na família. São casais que estão em crise complicada e você precisa estar ajudando. Questões financeiras aonde a igreja tem que entrar com dinheiro. A gente sempre fala assim, não, eu não dou dinheiro. Não, eu sou igreja, eu não dou dinheiro. E quem falou que você sabe que o outro irmão está precisando? Eu vou falar assim, imagina só se a mulher está precisando comprar absorvente. Você já viu alguma cesta básica ter absorvente? Quando eu evangelizava no presídio, isso era um problema seríssimo. Porque a quantidade de absorventes era pouco. Aí sabe uma das coisas que a gente fazia? A gente levava absorvente para as mulheres. Coisa que agora apareceu bastante, né, nessa discussão, né, de pobreza menstrual. Agora, 10 anos atrás, a gente já enfrentava isso como igreja. Aqui em Franco da Rocha. Não era longe não, tá? A gente levava absorvente para as mulheres aqui, ó. A gente já enfrentava isso. E era muito pior do que eu imaginava, né? Porque na hora que falaram aí, tá bom, se você não sabe o que você precisa, eu não vou dar dinheiro. Realmente, você tem que olhar a situação, mas a gente não sabe o que a pessoa está precisando. Às vezes a igreja tem que estar com dinheiro. Aí, não, mas e se a pessoa que a gente der dinheiro não usar o dinheiro de maneira apropriada? A gente tem que correr risco. Tem que correr risco. Timothy Keller, né, num dos livros que eu li dele sobre assistência social, né, ele fala isso, às vezes a gente tem que correr risco. A gente tem que juntar todo mundo, conversar, pessoal, eu não sei se vai dar certo, mas talvez seja o melhor caminho. É o que a igreja que a gente está falando, que a gente está ajudando lá no Sul, está fazendo. Às vezes tem que dar dinheiro para a família. Não é comida. Às vezes eles estão precisando de dinheiro para pagar uma conta de água. Eles estão precisando de dinheiro para comprar fio, para ajustar uma questão de instalação elétrica. E a gente não sabe. Ou às vezes mesmo até um dinheirinho para tomar um sorvetinho, porque ninguém é de ferro também, né? Às vezes é interessante, né? Às vezes faz muita diferença, às vezes você... Lembra daquele missionário que veio aqui, né? Que ele falou sobre isso, né? Às vezes um dinheirinho que você manda para um missionário lá fora para tomar um sorvetinho, porque também ajuda ali no cuidado das crianças. Não, mas isso é supérfluo. A gente tem que começar a quebrar os nossos valores, assim. Eu acho que são valores que são nossos, não são valores de Deus, não. Então a gente tem que avaliar bem. Mas esse aqui eu estou falando sobre apoio mútuo. Então, às vezes, o apoio mútuo é colocar dinheiro mesmo na mão dos irmãos. Não, vamos levantar aqui como igreja, vamos levantar 2 salários mínimos e dar na mão do irmão, porque o irmão está sem emprego. Nossa, pastor, 2 salários mínimos, mas nem eu ganho reserva. Por aí, né? Mas a gente precisa. Então a gente tem que colocar isso. No meio da crise, também nós conseguimos mostrar o exemplo de amor cristão, a solidariedade demonstrada em tempos de crise, pode ser um testemunho tangível do amor cristão, para que as pessoas que estão fora olhem para a igreja e olhem assim, nossa, realmente tem amor ali. Ali o negócio é diferente, bom testemunho para a sociedade. Isso pode ser causado por uma crise dentro da igreja ou contra a igreja, pode fazer com que a igreja seja um farol para as pessoas de fora, demonstrando o amor na prática. E por fim, a crise, ela também pode trazer o testemunho através do sofrimento. Irmãos, quero dizer uma coisa para você, tem crise que a gente não vai resolver na vida não.
Tem crise que começou agora, a gente vai ter que levar até o final da vida. Não tem jeito. E aí? O que a gente tem que entender é que quando a gente passa com crises e tem esses sofrimentos, aí há uma identificação da igreja com os sofrimentos de Cristo. O nosso próprio sofrimento pode ajudar as pessoas a se identificarem mais com o sofrimento de Cristo, tornando o nosso testemunho mais autêntico, mais impactante. A empatia e compaixão, essa experiência, né, de sofrimento também traz empatia e compaixão. E isso vai nos tornar são qualidades que são fundamentais para a igreja. Eu lembro uma vez, eu já falei aqui, de um rapaz que eu fui no aniversário de um menino, o menino tinha câncer. Quando eu fui visitá-lo, né, ele estava com uma perna cortada, sem o osso, né, da mandíbula, por conta do câncer que ele estava, tinha uma tráqueo. A gente foi visitar a mãe dele, e a mãe contou para a gente que ele estava fazendo aniversário. Aí tinha umas irmãs que estavam com a gente. Nós vamos comprar ali um bolinho para a gente cantar um parabéns e tal. Fomos lá, cantamos o parabéns. O que mais me marcou foi o abraço do menino com a mãe. Eu tenho ainda a imagem muito vívida disso. Dali a uma semana aquele menino morreu. Uma semana, 15 dias, uma coisa assim. Ele foi para as clínicas, logo depois ele piorou, foi para as clínicas e acabou falecendo. É uma coisa que o sofrimento e aquela crise não ia passar. Era câncer, tinha metástase por todo o corpo. Né? Ele estava sofrendo bastante, a situação dele, inclusive, era bem debilitada. Hoje ele teria um pouquinho mais de 30 anos, mas na época estava fazendo 18, né? Estava fazendo 18 naquele dia. E o sofrimento ficou. A gente partilhou ali um pouquinho do sofrimento, mas não teve o que a gente pudesse fazer para mudar a história daquele menino. Uma crise que ficou. Mas, como igreja, a gente tem que aprender a passar por situações assim e conseguir partilhar dessa dor, ter empatia com a dor. Às vezes essa dor é nossa. Isso vai ajudar com que as pessoas olhem a nossa dor e tenham empatia com essa dor. E isso serve de testemunho também. Isso também serve de testemunho. Irmãos, crises elas vão acontecer. Como eu falei aqui, né? Crise está na sua vida, encara ela e resolve. Mas eu quero te falar um pouquinho a mais. Vá para o passo a mais. Não pense somente em você. Pense como essa crise vai se transformar a vida de mais pessoas. Faça parte dessa grande obra. Utilize essa crise para que você possa ser um abençoador, uma abençoadora, para que você possa ser luz, para que você possa fazer a diferença onde você está. Quero concluir essa mensagem quase de autoajuda, fala aí, né? Crises pessoais, embora dolorosas, podem ser usadas por Deus para nos alinhar mais profundamente à sua missão. Elas nos despertam, nos deslocam, fortalecem nossa fé. Unem a comunidade, estimulam a inovação e nos tornam testemunhas mais autênticas e compassivas. Assim, em meio às crises, podemos encontrar novas e poderosas maneiras de cumprir a missão e sermos testemunhas
até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, fizemos hoje, Pai, uma reflexão profunda, Pai, sobre as nossas crises. E quem não passa por crises? Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa ter uma inspiração do Seu Espírito, que nós possamos ter a sabedoria dada diretamente pelo Senhor, para que nós possamos transformar as nossas crises, para que elas sejam momentos de transformação da nossa fé, e que nós possamos, Pai, estar alinhados à Sua missão. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a fazermos essa transformação. Ajuda-nos, Senhor, a vermos além dos problemas que nós estamos passando. Ajude-nos, Senhor, a sermos, Pai, como os discípulos foram há 2000 anos atrás, que saíram, Pai, de uma crise terrível, de uma perseguição terrível, e usaram esta perseguição, que teve inclusive mortes, para, através dela, e por conta dela, serem abençoadores, levando a mensagem do Evangelho e a salvação a todos aqueles que necessitavam. Ó Deus, nós precisamos da Sua ajuda. Nós precisamos, Pai, da Sua mão, Pai, para que a gente possa transformar e crescer, Pai, como igreja. Pai, nós falamos de crise, mas quem está saindo daqui hoje somos nós que ficamos em maior crise. Mas que essa crise, Pai, possa redundar em bênção. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração e que você seja transformado por essas crises que Deus tem permitido na sua vida e que você tenha uma semana extremamente abençoada. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias.